Olá, alunos do sexto ano. Hoje nós vamos começar a ter as nossas aulas em vídeo. Vamos recordar primeiramente os conteúdos que nós já vimos nesse mês de aula. Então a gente vai separar aqueles conteúdos que já foram ministrados, vocês já fizeram exercício, muitos trabalhos, só para vocês recordarem o que vocês já aprenderam, tá certo? Então o conteúdo de hoje é esfericidade da Terra e os movimentos da Terra, para a gente recordar. Então lembrem-se, nós começamos a ter um questionamento de qual seria o formato do nosso planeta. Se a Terra seria plana ou se a Terra teria um formato esférico. E aí, depois de muitos diálogos dentro de sala, nós comprovamos que a Terra tem um formato esférico. Mas ficou o questionamento: como é que a gente ainda pode comprovar aqui dentro do planeta que ela tem esse formato arredondado? Porque nas imagens que a gente vê, a gente sabe que a Terra é redonda, mas essas imagens foram tiradas fora do planeta. Então, existem algumas maneiras de nós comprovarmos que a Terra é esférica, tem esse formato arredondado aqui de dentro do nosso planeta. E a gente viu 5 maneiras. A primeira maneira é quando a gente observa o nascer e o pôr do sol. Lembrem-se, o sol nasce no leste, que a gente chama de nascente, e se põe no oeste, que é o poente. Esse desenho que o sol faz do nascer ao pôr do sol forma a metade de um círculo. E isso só iria acontecer se a Terra tivesse um formato redondo. Então, se a gente vê esse formato arredondado no nascer e no pôr do sol, é uma maneira de comprovar que o nosso planeta é esférico, ele é redondo. A segunda maneira que nós vimos foi a posição das estrelas, das constelações. Se a Terra fosse plana, naquele formato de prato que a gente viu na primeira imagem, todos os lugares do mundo eu conseguiria ver as mesmas estrelas. Só que isso acontece? Não. Tem lugares no mundo que eu vejo um conjunto de estrelas e tem outros lugares que eu vejo outro conjunto de estrelas. Então, nessa segunda imagem das estrelas, se você olhar no hemisfério norte, nesse primeiro círculo, nós temos constelações. No hemisfério sul, nós temos outras constelações. E a gente vê elas justamente nessa redoma arredondada, que também comprova que o nosso planeta é esférico. Então, de um lado eu vejo grupos de estrelas, no outro lado outros grupos de estrelas. A terceira maneira que nós vimos foi o eclipse da Lua. Lembre, o eclipse é um fenômeno em que algum dos astros vai ser escondido, uma sombra vai esconder eles. Então, se eu estou falando de eclipse da Lua, quer dizer que eu estou escondendo a Lua. Quem é que vai esconder? O planeta Terra. Então, se a Terra vai jogar uma sombra na Lua, então a sombra tem que ter o formato do nosso planeta. Se vocês olharem para a imagem, o formato da sombra é um formato arredondado. Então, aí a gente também comprova que o nosso planeta tem um formato esférico. A quarta maneira que a gente viu, o barco no horizonte. Lembre-se, estamos lá na praia e o barco está saindo, vai chegar um momento que a gente não enxerga mais o barco. Por quê? Porque essa trajetória do barco, esse caminho que ele está percorrendo, é um caminho que segue a circunferência do nosso planeta. Então, à medida que ele vai seguindo, eu perco a visão desse barco. Então, também consigo comprovar dessa maneira que a Terra é esférica. E a quinta maneira que a gente viu foi a questão de subir numa árvore. Se eu estou no chão, embaixo da árvore, eu só vejo aquilo que está ao meu redor. Se eu subo nessa árvore, eu vejo o horizonte. Se eu olhar para bem longe desse horizonte, eu consigo ver uma leve circunferência, como se a Terra fosse uma bolinha assim, e vai chegar uma hora que eu não consigo mais ver o que tem adiante. Então, quando eu não consigo mais ver e eu vejo essa circunferência do nosso planeta, essa circunferência do céu, então eu consigo comprovar que o nosso planeta é esférico. Então, a gente vê essas 5 formas, só para a gente recordar. Depois disso, nós vimos os movimentos. Lembre-se, o nosso planeta ele não está parado. Ele não é um planeta que está lá imóvel, ele se movimenta. Então, os principais movimentos que a gente viu foram 2. O movimento de rotação e o movimento de translação. Lembra, o que é o movimento de rotação? O movimento que a Terra faz em torno dela mesma e dura 24 horas. O movimento de translação é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol e dura 365 dias e 6 horas.
O que é que esses movimentos vão influenciar na nossa vida? Primeira coisa, o que é que o movimento de rotação vai fazer? Ele vai determinar o dia e a noite. Então, o lado da Terra que vai estar voltado para o Sol vai ser dia. O lado que não está voltado para o Sol vai ser noite. À medida que a Terra vai girando em torno do próprio eixo, em torno de si mesma, o lado que estava na noite passa a ser dia e o lado que estava no dia passa a ser noite. Então, o movimento de rotação ele regula os dias e as noites. O movimento de translação, que a gente já viu, Terra ao redor do Sol. Por que eu coloquei o primeiro pontinho ano bissexto? Lembre-se, o movimento de translação tem 365 dias e 6 horas. Só que a gente não usa essas 6 horas durante um ano. O que a gente faz com elas? A gente soma durante 4 anos. Então, é 6, mais 6, mais 6, mais 6, que dá um total de 24 horas. Quando nós temos essas 24 horas, configura mais um dia. E esse mais um dia vai lá para fevereiro. Lembre, fevereiro tem 28 dias, mas o ano bissexto ele tem 29. Então, o ano bissexto é um ano que tem 366 dias, porque a gente somou as 6 horas de cada ano até formar mais um dia. O que o movimento de translação vai interferir na nossa vida? Ele vai ser o responsável pelas estações do ano. Lembre as 4 estações que a gente já viu: verão, outono, inverno e primavera. Então, a nossa primeira estação para a gente aqui no Brasil é o verão. Que dia que essa estação começa? Dia 21 de dezembro. Quando começa o verão, eu chamo de solstício de verão. Então, dia 21 de dezembro começa o verão. Eu tenho um solstício de verão. 3 meses depois, eu vou ter a próxima estação, que vai ser o outono. O outono começa dia 23 de março. E aí eu chamo de equinócio de outono. 3 meses depois, eu vou ter o inverno, que é dia 21 de junho. E aí eu chamo de solstício de inverno. 3 meses depois, a nossa última estação, que é a primavera, que começa dia 23 de setembro. E aí eu chamo de equinócio de primavera. O que as estações vão ter diferentes? No verão, o que acontece com o nosso planeta? Por exemplo, no caso do Brasil, quer dizer que a gente está recebendo mais sol, que está mais quente, por isso que estamos no verão. O que acontece no outono? Tanto o Brasil no hemisfério sul como os países do hemisfério norte recebem a mesma quantidade de luz. Mas por que o outono e a primavera são diferentes? Porque a Terra está em posições diferentes. No inverno, o que está acontecendo com a gente no Brasil? A gente recebe menos luz do sol, então vai ficar mais frio. E na primavera, volta a ser a mesma quantidade de sol no hemisfério norte e no hemisfério sul. O que muda é a posição do planeta. Então, espero que vocês tenham relembrado o que a gente viu sobre a esfericidade da Terra e os movimentos. E no nosso próximo vídeo a gente vai continuar os conteúdos, tá bom? Que vai ser as fases da Lua e aquelas propriedades da Terra que a gente já viu. Espero que vocês tenham relembrado e que respondam a atividade que vocês irão receber, tá certo? Fiquem todos bem, até o nosso próximo vídeo.